conferência de nações. E para o propósito aqui dessa conferência, eles queriam estabelecer uma coalizão de resistência à Babilônia. Nós vamos dar o nosso jeito, nós vamos unir forças, e nós vamos então nos livrar de Nabucodonosor. Não era esse o caminho traçado por Deus. Não era esse o caminho traçado por Deus. Por isso o Senhor convoca Jeremias para que seja o penetra dessa conferência. Ele não estava na lista de convidados, mas ele entrou a si mesmo com um jugo no pescoço. As pessoas que estavam presentes eram pessoas da alta cúpula. Era o rei Zedequias e eram os embaixadores daquelas nações vizinhas. Então Jeremias corajosamente entra, exige a atenção do rei Zedequias e dos embaixadores daqueles países vizinhos que estavam presentes. Bom, olhando para o capítulo 27, veja que ele está estruturado da seguinte forma: dos versículos 1 ao 11, Jeremias vai falar às nações. Do versículo 12 ao versículo 15, ele vai falar ao rei Zedequias. E do versículo 16 até o final do capítulo, ao versículo 22, ele vai falar ao povo. E em cada uma dessas sessões, os falsos profetas são confrontados. Hoje nós vamos nos ater somente na primeira parte, dos versos 1 ao 11. E essa parte nós vamos dividi-la em 3. Em primeiro, para mostrar que o Senhor governa soberanamente todas as nações, versos 1 ao 7. Volte os seus olhos novamente para o texto bíblico e veja o que está escrito nos 2 primeiros versos. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. Talvez não seja uma figura muito presente do nosso contexto atual. Talvez poucos aqui tiveram convivência com carros de boi para entender melhor o que isso significa. Mas canzis eram peças de madeira ou metal utilizadas para unir o jugo ao pescoço dos bois, para que a força do boi fosse transmitida aos carros ou ao arado, arados. Tinham então essa função de prender os animais a estes equipamentos de tração, permitindo que os bois pudessem puxar este veículo ou instrumento agrícola com eficiência e segurança. Então Jeremias, ele faz as correias, faz os canzis, põe um no seu pescoço e leva os outros para entregar aos embaixadores daquelas nações e ao rei Zedequias. Jeremias revela o seu envolvimento pessoal com a sua mensagem de forma mais profunda do que os outros profetas. Ele vive a agonia do povo em vista da aproximação dos exércitos, dos exércitos da Babilônia, antes mesmo que o povo a sinta. Esse é o peso daqueles que lideram espiritualmente o povo. Eles sofrem com o pecado do povo, antes mesmo do povo sofrer este pecado. Vocês não imaginam o fardo que está sobre as costas dos pastores, dos presbíteros de igreja, daqueles que são fiéis, daqueles que choram os pecados que aqueles próprios pecadores ainda não têm condições de ver, por cegueira espiritual. Veja que isso é verdade a tal ponto que Jeremias registrou lá no capítulo 4, deixa o dedo marcando e vá lá comigo, capítulo 4 de Jeremias, verso 19, ele registrou a seguinte expressão: ah, meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. E Jeremias profetizava para aquele povo, e aquele povo cegamente, aquele povo surdo, não dava voz àquilo que Jeremias dizia.
E outro aspecto interessante do profeta Jeremias é que Jeremias sempre usou objetos para dar materialidade à palavra, numa didática ilustrativa e contundente, orientado pelo próprio Deus. Folheie comigo mais uma vez, agora lá no capítulo 13 do profeta Jeremias. Veja que interessante. Capítulo 13, versículo 1. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os ombros, mas não o metas na água. Então aqui a gente está falando de um cinto, para ilustrar a mensagem que ele pregaria nesse capítulo. No versículo 11, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-me a toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não me deram ouvidos. Já no capítulo 19, a outra figura usada por Jeremias é um pote de barro. Veja o primeiro versículo deste capítulo. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos do sacerdote. Então, ele vai mandar lá no versículo 10, ele quebrar essa botija à vista dos homens que foram com ele, e assim lhe dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do olheiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. E também no capítulo 24, ele vai usar cestos de figo, versículo 1 do capítulo 24, fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou-o em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Israel, de Judá, e os artífices. Então aqui uma referência que eu disse anteriormente, que Nabucodonosor já tinha conquistado Jerusalém, já tinha levado algumas pessoas, e Zedequias estava ali como um fantoche nesse entretempo. É interessante como o Senhor pregava bem viva e com contornos caricatos a sua palavra no Antigo Testamento. Não é de Jeremias, é de muito antes. O episódio de Moisés na sarça ardente, Moisés ao pegar ali no seu cajado e ele virar uma serpente, e depois ele joga no chão e vira um cajado de novo, para ilustrar com contornos quase que caricatos aquilo que o Senhor quer falar. E hoje? Será que hoje, então, a palavra do Senhor é menos contundente? Absolutamente não. Muito pelo contrário, Ele está nos falando hoje muito mais vividamente por meio da sua palavra escrita. Hoje a clareza é muito maior. O que nós vemos no Antigo Testamento é como se você pegasse um relógio de pulso e o visse do lado avesso, aberto, apenas aquelas engrenagens. Hoje o que nós vemos é o lado certo do relógio, em que nós podemos enxergar adequadamente, precisamente o que o Senhor quis falar. Então nós aqui nessa noite somos todos indesculpáveis, muito mais do que aqueles que estavam naquela conferência, ouvindo Jeremias falar com aquela ilustração do cajado, ou melhor, da canga, do jugo no seu pescoço. Aqui Jeremias então está carregando um jugo. O seu papel é de mediador por natureza, apontando para Cristo, o nosso mediador, aquele que veio trazer para nós uma mensagem do céu. E Cristo carregou os nossos fardos. Jeremias carregava um jugo, Cristo carregou uma cruz. O verso 3
Por favor, veja comigo do capítulo 27. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Então, como dissemos na introdução, provavelmente esses embaixadores tivessem ido para discutir a rebelião contra Nabucodonosor em aliança com o Egito, uma grande potência daquela época que fazia oposição à Babilônia. Agora os versículos 4 a 5. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direi a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Jeremias chega e, de cara, já apresenta logo a credencial. Jeremias prega sobre quem ele serve. O Deus de Jeremias é o Criador de toda a terra, aquele que governa soberanamente todas as nações. Ele dirige a história, ele dirige a sua história. Ele não é um Deus tribal, limitado ao território de Judá, como são limitados os falsos deuses. Ele levanta reis, até mesmo ímpios como Nabucodonosor, e os usa como seus servos. Isso revela sua total autoridade. Jesus, em Mateus 28, 18, ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está ecoando esta verdade que Jeremias está pregando àquelas nações, aos embaixadores daquela nação, ao rei Zedequias. Ele não é só o meu Deus, ele também é o Senhor das nações. E note que detalhe interessante, no final do verso 5 ele disse que ele pega tudo que ele criou e coloca a serviço ao poder de Nabucodonosor, ele entrega aquele a quem for justo. Ele está dizendo que Nabucodonosor é justo? Será que é isso que ele está dizendo aqui? Não, pelo contrário, Nabucodonosor é ímpio. O que ele está dizendo aqui, que justo é o que Deus faz. Por exemplo, lá em Efésios, ele vai fazer uma recomendação aos filhos. Ele vai dizer assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ele não está dizendo, obedeça aos pais porque eles merecem a obediência, porque eles são corretos. Não, porque Deus mandou e fazer o que Deus manda é justo. Justo é obedecer os pais, mesmo que os pais não sejam corretos. Um princípio de autoridade. E por analogia, nesse mesmo texto, o Senhor está dizendo: eu estou entregando o governo a um rei ímpio, porque nesse momento é isso que agrada aos meus olhos, isso é justo. Justo é o que o Senhor faz, justo é o que o Senhor manda. Não é a nossa justiça, não é a nossa cabeça que governa o mundo, porque aquilo que nós fazemos, a nossa pretensa e falsa justiça, os nossos atos, eles não passam de trapos de imundícia. E grande miséria é quando os homens querem gerenciar Deus, quando os homens oram determinando a Deus aquilo que se faça, como se eles soubessem o que é melhor para a sua vida, e essa não é a nossa realidade. Veja que interessante, o profeta Daniel, que já estava na Babilônia nesse momento, teve alguns momentos com o rei Nabucodonosor. E lá no capítulo 4, deixa mais uma vez o dedo marcado e vá lá no capítulo 4 do profeta Daniel. Daniel disse basicamente essa mesma mensagem a Nabucodonosor, mas num outro contexto. Daniel 4, versículos 24 e 25.
Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passam-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus deu, Deus tomou. Deus deu o reino para Nabucodonosor. Depois Deus tomou o reino de Nabucodonosor. Isso que é justo, é o que o Senhor quer, é o que é justo. E aqui nós podemos então nos perguntar: o que é justo que eu faça hoje? O que o Senhor quer para a minha vida hoje? Será que eu estou fugindo daquilo que Deus quer para a minha vida hoje? Se eu fujo daquilo que Deus determinou para a minha vida hoje, eu estarei diante de sérios e grandes problemas. Versos 6 e 7 agora, do capítulo 27. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Aquele que hoje estava como senhor, um dia seria escravo. Deus está usando Nabucodonosor como a vara de punição. Essa vara que se orgulhou no exercício daquilo que Deus mandou fazer, que depois foi quebrada pelo próprio Deus, como lemos o profeta Daniel dizendo, ele viraria animal, ele pastaria. Aquele homem grandioso que fez os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que se orgulhou daquilo, quando ele se orgulhou, ele caiu do cavalo, virou animal e foi pastar. Nós temos aqui um rei ímpio como servo, e não há nenhum problema em relação a isso, porque até o diabo é o diabo de Deus, conforme disse Santo Agostinho. O diabo é servo de Deus, ele não tem autonomia para fazer o que ele quer, ele faz o que o Senhor permite, ele vai até onde o Senhor deixa, e assim também era com o rei Nabucodonosor. Contudo, meus irmãos, porém, todavia, entretanto, todos os profetas diziam diferente disso. Os profetas ou os falsos profetas, eles confundiam os caminhos traçados pelo Senhor, como a serpente fez com Adão. Pega um pedaço da verdade e faz ali uma mistura com veneno mortífero e entrega aos homens. Nabucodonosor reinaria até quando Deus quisesse. Essa é a verdade. E aqui, nós já temos sinalizado no versículo 7, o que sabemos ter acontecido cerca de 70 anos depois. Ou seja, o povo não ouviu a voz do profeta Jeremias, o povo foi para o cativeiro, cerca de 70 anos depois, o império Medo-Persa, com seu imperador Ciro, domina a Babilônia, os filhos de Nabucodonosor, e emite um decreto permitindo o povo de Deus voltar para a sua terra e reconstruir a sua terra, o que a gente vê depois nos livros de Esdras, Neemias, tratando sobre este momento. Sabemos então que o povo não deu ouvido à palavra de Jeremias. Aquela submissão que seria uma forma de misericórdia, o que aconteceu? Virou submissão do mesmo jeito, mas em forma de juízo. Aquela canga, aquele julgo, aqueles canzis que eram de madeira, na verdade, virou jugo de ferro. Infelizmente,
nós temos a triste mania de dar valor às coisas somente depois que perdemos essas coisas. Aí que a gente cai na real. E você? Você vai esperar perder tudo que tem, como aquele povo originário dessa mensagem, e a mesma mensagem vale para você? Ou você dará ouvidos à palavra do Senhor hoje? O que você vai fazer? Em segundo lugar, tendo visto então, o Senhor governa soberanamente todas as nações, agora nós vamos ver que o juízo de Deus é justo e visa a correção, nos versos 8 a 10. Então vamos para o verso 8, acompanhem comigo na sua Bíblia. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu consuma pela sua mão. O custo da insubmissão. A rebelião traria um desastre muito maior. Rebelar-se contra a Babilônia era, na verdade, rebelar-se contra o próprio Deus. A submissão ao jugo era a única forma de escapar do juízo total. O fato, meus irmãos, é que o fardo de Deus sempre é mais leve do que o fardo que os homens impõem sobre as nossas vidas. E muitas vezes isso acontece sem mesmo percebermos. Nós estamos andando, estamos cansando cedo demais, estamos numa desenfreada crise de ansiedade nos jovens e não sabemos por quê. Mas o diagnóstico da palavra é preciso: dar ouvidos aos falsos profetas, dar ouvidos às mensagens erradas, não escutar a voz de Deus por meio da palavra. Esse é o diagnóstico. É muito melhor eu pegar os fardos que Cristo tem para a minha vida do que tentar se livrar deles neste mundo. O rei Davi sabia disso. O rei Davi fez uma escolha certa quando ele fez o censo, e aquele censo fruto do orgulho do seu coração. O profeta Gade chegou e interpelou Davi e deu 3 escolhas para que Davi fizesse. 3 escolhas. Se você abrir comigo lá em 2 Samuel, capítulo 24, você vai entender a escolha do rei Davi. 2 Samuel 24, versículo 13 e 14. Versículo 13: Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Qual escolha você faria? Essas escolhas estão diante de nós todos os dias, mas a gente não tem percepção espiritual para entender, não temos consciência da palavra para fazer as escolhas certas. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, não porque não pecava, pecador como nós. No versículo 14, então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu.
Meus irmãos, é triste ter que atestar que nós estamos enlaçados pelas mãos dos homens. Enquanto nós não libertarmos desses laços, nós não encontraremos felicidade plena, vida abundante no Senhor, que é o que Ele tem prometido para o seu povo. Temos buscado isso em lugares errados, em lugares que não têm, em homens que não têm capacidade de nos entregar isso. Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. O juízo de Deus é justo e visa a correção. Versos 9 a 10 agora, do capítulo 27 de Jeremias. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não sirvais o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Esses falsos profetas, meus irmãos, servem apenas para apoiar o sistema político vigente. Nesse caso, mediante uma exortação para não se submeterem à Babilônia. Jeremias alerta contra os falsos profetas, contra os adivinhos, contra os sonhadores que prometiam libertação fácil. Eram vozes que apoiavam a política nacionalista, mas negavam a palavra do Senhor. É sempre assim, prometem facilidade e no final entregam morte. Prometem ilusões para o povo e não entregam nada que prometem. Prometem picanha, entregam corrupção. Falsos profetas, voz da serpente. E nós ficamos andando atrás das promessas destes homens. Direcionamos a redenção que só o Senhor pode dar para a política, para a nossa empresa, para os nossos negócios deste mundo. Não podemos ouvir a voz destes homens. Não podemos ouvir a voz desses enganadores. É sempre assim, prometem facilidade e no final entregam morte. E você que é servo de Deus, vai voltar machucado, esfoliado, quebrantado. Não precisava ter passado por isso, não precisava. A voz do Senhor é clara na sua palavra para que não ouçamos os falsos profetas. Deixa marcado em Jeremias 27 e vamos fazer um rápido passeio, um sobrevoo pela palavra do Senhor sobre esse ponto dos falsos profetas. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Veja comigo o que está escrito nos versos 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então vejam, meus irmãos, caricaturas. Hoje você pode olhar e falar assim: hoje não existe isso, meu filho não passa pelo fogo, meu filho não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Mas nós fazemos e nós imitamos muitas coisas, de modo que hoje é difícil diferenciar um crente de um não crente. É difícil diferenciar quem serve a Deus daquele que não serve verdadeiramente. Na verdade, não é difícil. A verdade é que o secularismo invadiu as nossas igrejas. O nosso coração foi assaltado pelo mundanismo. E a gente imita esse povo. Continuando no versículo 11.
nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o teu Deus. É isso que Ele exige de nós, perfeição. Sede santo, porque eu sou santo. O padrão é alto demais. O padrão, ele é muito além daquilo que a gente imagina. Versículo 14. Porque estas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Para de querer saber do futuro através dos comentaristas políticos. Para com isso. Confie no Senhor e siga a vida olhando para Ele. Senão você vai se lançar em um mar de ansiedade, em um mar de aflição, desnecessariamente. Agora nós vamos lá para o profeta Jeremias de novo, mas no capítulo 14. Jeremias 14. Veja o que ele disse nos versos 14 e 15. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. Mentira, mentira, tanto é mentira, que a espada e a fome serão consumidos estes profetas, estes próprios profetas serão desmascarados. Agora lá no capítulo 23 de Jeremias, capítulo 23, veja aí o verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Agora o versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Por quê? Porque eles querem estar na fama, no auge, eles querem monetizar a mensagem deles, eles querem audiência, eles querem conquistar os ouvidos, eles querem ter a atenção das pessoas, e eles roubam a atenção das pessoas, a atenção que é devida a Deus. Mas não termina, veja o versículo 18 do mesmo capítulo, 28, do capítulo 23. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O profeta que chega: eu sonhei, e Deus falou comigo, assim na sua vida. Abra o olho, olhe a palavra. O que Deus quer falar com a sua vida, Ele já deixou tudo escrito. Se você quer ouvir a voz de Deus, você abra a palavra do Senhor e lê em voz alta. A voz é sua, mas a palavra é de Deus. Está escrito para que ninguém nos enganasse, para que não fôssemos arrastados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, com a qual eles nos induzem aos erros. O apóstolo Paulo fez essa advertência, meus irmãos. Portanto, a lição é clara. O critério para discernir a verdade não é o otimismo da mensagem.
O critério para discernir a verdade não é o carisma do mensageiro, não é a eloquência, a inteligência, a argumentação daquele que fala, mas a fidelidade à palavra revelada de Deus. Não se deixe enganar. Tenha a palavra de Deus no seu coração, e assim você não vai ser enganado. Guarda no coração a tua palavra para não pecar, para não ser enganado, para não ser arrastado, para identificar heresias, para identificar falsas mensagens, para identificar aqueles que querem me desviar do caminho que o Senhor tem para mim, e que muitas vezes é um caminho de sofrimento. Por que não? E falsos profetas falam: não, você nasceu para ser cabeça e não cauda, você nasceu para brilhar, você merece ser feliz, você não é perdedor. Balela, todos nós merecemos a ira de Deus, todos nós merecemos o inferno, ninguém merece ser feliz, ninguém merece a roupa que usa aqui nessa noite, ninguém merece o que vai comer ou não na sua casa depois do culto, ninguém merece o cafezinho que vai ter ali, e nós fazemos tudo isso reclamando, murmurando, sem dar graças ao Senhor, que bondosamente nos dá essas coisas simples, e nós passamos por cima como se fosse merecido por nós. Meus irmãos, que nós não nos deixemos enganar. E em último lugar, a promessa de preservação àqueles que se submetem. Se submeta e você vai ser preservado. Se submeta. Versículo 11. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrá-la-á e habitará nela. Que beleza, que maravilha, olha que bênção, plantar e colher, olha que bênção, morar, mas nós estragamos essas coisas porque nós queremos mais, nós queremos o mágico, nós queremos a Disney, nós queremos as fantasias que entupiram o nosso coração nas novelas, nos filmes, e usamos isso como parâmetro para a nossa vida e jogamos a palavra fora. Não são os filmes, não é Hollywood que é o parâmetro da nossa vida. A felicidade não está nessas coisas, a felicidade está num prato de hortaliça, na mesa, você e Deus com você. Onde Deus está é céu para mim, seja no deserto, seja na fornalha. Os falsos profetas poderiam olhar isso e falar: que isso, que absurdo, isso é retroceder, jamais nos inclinaremos ao rei da Babilônia, vamos defender o nosso país, isso é um absurdo, isso é um golpe. Mas veja, meus irmãos, parece que é retroceder, mas pela fé, se o caminho é subindo ou descendo, se é para frente ou para trás, o crente sempre está avançando. O crente que anda com Cristo, ele não retrocede, ele sempre anda no meio dos sofrimentos, mas de glória em glória. Judá e as nações vizinhas ainda poderiam evitar um exílio total se aceitassem o julgamento de Deus que determinava a submissão à Babilônia. Mais uma vez, o jugo do Senhor é duro, mas é sempre melhor do que o jugo da desobediência. Desobedecer dói. É doloroso descobrir isso. Por outro lado, obedecer a Deus com fé é a única forma de experimentar a graça, alegria na simplicidade. Estaremos, meus irmãos, sempre à sombra do Altíssimo em tempos de Babilônia. E eu preciso dizer para vocês, nós estamos na Babilônia. Nós estamos na Babilônia. Isso aqui é Babilônia.
Mas tem um povo santo no meio dessa terra. E o povo que obedece a Deus vai poder plantar e colher mesmo nessa terra. Essa é a bênção. Plantar, colher, ter morada, tendo o que vestir, tendo o que comer, estejam contentes com isso. Eu já li isso num livro preto, num livro de capa preta. Pare, meu irmão, de correr atrás de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para você. O mundo é que se preocupa com isso. Não dá para servir ao Senhor e às riquezas. Nós já temos tudo. Preocupe-se em ser mais santo, em ser mais obediente, em ser mais temente a cada dia, e que a nossa satisfação esteja em sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Eu não estou dizendo com isso que você deva então buscar uma vida medíocre. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é justamente o contrário, é sobre deixar de ter uma vida medíocre. Correr atrás dessas coisas é mediocridade para aquele que tem o Deus de Israel. Deixe de ser medíocre e entenda a bênção de viver por fé, a bênção de viver sustentado pelas mãos do Senhor. A bênção que é ter nele o nosso alimento, o nosso recurso, o nosso socorro, a nossa saúde, tudo nele. Isso que é plenitude de vida com Deus, meus irmãos. Aceite o gracioso fardo que Ele tem para você, tome a sua cruz e siga-o. Para concluir, eu preciso dizer que há momentos em que Deus permite julgo e servidão sob governos ímpios. Há momentos de sofrimento e luto. O que você tem de enfrentar? Desemprego? Perseguição? Luto? Enfermidade? Depressão? Todos nós temos fardos para carregar. Todos nós temos fardos para levar. Fardos que só de pensar no tamanho deles dão medo. Vamos ter que levar o nosso pequeno para fazer uma cirurgia no crânio. Dá medo. Mas aqueles que estão no Senhor não deixam este medo roubar a alegria. E entender que Ele controla tudo. Ele dirige a história. E o que Ele faz é bom. Cabe a mim simplesmente submeter. Todos esses momentos são controlados pelo Senhor. Ele domina e reina sobre as circunstâncias, momentos e pessoas. E esses momentos duram enquanto o Senhor permitir. E os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Vai passar. Vai passar. Nós estamos na Babilônia, meus irmãos, mas foi na fornalha da Babilônia que Cristo foi visto andando em meio ao fogo. Foi lá que com mais clareza Ele foi visto. Por isso não tenha medo do escuro, não tema as dificuldades, os caminhos podem ser desconhecidos, mas de uma coisa você pode ter certeza, Cristo estará contigo e isso é o que importa. Quando você chegar do outro lado, você estará mais experiente, mais maduro, mais sábio, e você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, chegando ao ponto de ter alegria no sofrimento: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
quando eu caio por não conseguir carregar a minha cruz, aí é que eu sou forte, porque eu sou levantado pela mão mais poderosa deste mundo. O irmão de Jesus, Tiago, disse, o irmão carnal de Jesus: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Bênção. Os fardos de Deus para o seu povo são bênção. Não fuja dos fardos que Ele tem da sua vida. Não procure vida fácil nesse mundo. Assuma os doces fardos que o Senhor tem para você. E que o nosso coração se aquiete, sossegue na presença dEle. Amém.